O grande mandamento é que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? Devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Nós sabemos que na Bíblia essa discussão aí já aconteceu, né? Teve gente que perguntou para Jesus, e daí, quem é meu próximo, a quem devo amar? Parece-me que nós sempre queremos nos esquivar dos próximos, né? Queremos ajudar, mas não tanto. Queremos ajudar, mas não pode custar tanto, não pode exigir tanto. Tem horas que é mais fácil deixarmos as pessoas se virarem um pouco, abandonarmos um pouquinho o nosso próximo para que ele cuide da própria vida e não nos dê tanto trabalho. Afinal de contas, cuidar de pessoas nos dá trabalho. O texto que nós lemos hoje, o texto guiado aqui pela Bíblia 365 da nossa leitura de hoje, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30. E aqui em Marcos 6, nós temos Jesus cuidando das pessoas. Jesus vê as pessoas e ele tem compaixão. No texto anterior, Jesus tinha mandado os discípulos irem anunciar o Evangelho. Os discípulos chegam empolgados, contando para Jesus o que fizeram, o que falaram, como é que foi. E eles estavam cansados. Eles vão para um lugar retirado para descansar, mas as pessoas vão atrás porque estão sedentas. E aqui o versículo 34 de Marcos 6 diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. O que será que Jesus faz diante de uma multidão que ele tem compaixão, uma multidão que é como ovelha sem pastor? Jesus ensina, é o que diz o texto. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Acontece um episódio que os discípulos veem que está ficando tarde, e o versículo 35 mostra isso. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: esse lugar é isolado, já está tarde. Mande as multidões embora, para que elas possam ir aos povoados e campos vizinhos e comprar alguma coisa para comer. Mande as multidões embora. Então Jesus disse para os discípulos: providenciem vocês mesmos os alimentos para eles. E os discípulos falam: a gente não consegue, nem que precisaria de muito dinheiro para comprar alimentos para toda essa gente. Depois nós vamos ver o número de pessoas que se assentou para comer foram de 5.000 pessoas, 5.000 homens. Se estiver contando apenas homens, então multiplica isso aí, né? É muita gente. Os discípulos estavam certos quando falam é necessário muito recurso para alimentar essa gente. Mas por que será que Jesus manda os discípulos mesmo cuidar dessa alimentação, dar esse alimento para eles? E diante dessa negativa dos discípulos de que não é possível, Jesus pergunta: o que vocês têm? E mais uma vez nós voltamos àquele ponto de que Jesus usa o que temos. Jesus multiplica o que temos, valoriza o que temos, e Jesus faz milagres a partir do que temos. Com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, que está no versículo 38, Jesus começa a partir e não acaba de partir, e vai dividindo, não acaba de dividir, e 5.000 homens comem e sobram 12 cestos cheios. Todos comeram à vontade, versículo 42, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães que lhes sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Bom, Jesus multiplicou pães. O que acontece aqui é um ensinamento muito importante para mim e para você. Quando os discípulos foram avisar Jesus que tinha que fazer alguma coisa, já estava entardecendo. Depois, eu imagino que leva um tempo até Jesus falar para os discípulos: resolvam isso aí. E os discípulos falaram: não, mas não temos dinheiro. Ir atrás ver se alguém tem dinheiro e o que fazer. E voltar para Jesus. Jesus perguntar o que tem, eles trazerem o que tem. Jesus multiplicar e dar tempo de 5.000 pessoas comerem. Pensa só no tempo que isso leva. Se já estava entardecendo, eu acho que agora já é noite. E aí olhe em seguida o versículo 45. Logo em seguida,
Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Eu imagino que já era noite. E tem uma palavra aqui que me chama a atenção: insistiu. Jesus insistiu. Você não usa essa palavra quando você diz uma vez e a pessoa obedece. Você usa essa palavra quando a pessoa recusa e você fala vai, vai, vai. Por que será que os discípulos recusaram de ir? Eu imagino que por ter entre os discípulos vários pescadores, eles sabiam que a noite não era uma boa hora para encarar ali aquele mar, né, ou lago ali. E não era uma boa ideia embarcar à noite, mas Jesus mandou e insistiu com eles. E eles tiveram que obedecer o mestre e foram, noite adentro, para atravessar o mar. Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida. Versículo 47 diz que durante a noite os discípulos estavam no barco, no meio do mar, Jesus sozinho em terra. Jesus viu que os discípulos estavam em apuros, remando com força, lutando contra o vento e as ondas, e agora ele nos dá um horário por volta das 3 horas da madrugada. E aí Jesus vai com eles, vai caminhando até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando eles avistaram Jesus, eles ficaram apavorados, pensando que fossem fantasmas. Ficaram todos aterrorizados. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou e os discípulos ficaram admirados. E o versículo 52 nos conta de por que Jesus insistiu com eles. Por que é que Jesus insistiu com os discípulos? Os discípulos sabiam que não era uma boa ideia enfrentar o mar à noite, mas Jesus insistiu com eles. Jesus insistiu com eles porque ainda não tinham entendido o milagre dos pães. E o coração deles estava endurecido. O coração deles estava endurecido. O que será que eles não entenderam no milagre dos pães? E a gente volta a pensar no milagre dos pães. No milagre dos pães você tem uma multidão sedenta. Tão sedenta que Jesus, cansado, olha para a multidão e fala: essa multidão é como ovelha sem pastor. Essa multidão precisa de ajuda. E Jesus começa a ensinar a multidão porque a multidão está com sede da palavra de Deus. Diante daquela situação e sabendo quem era Jesus, sabendo do poder de Jesus, aqueles discípulos não se aproximam para ajudar Jesus a ensinar. Aqueles discípulos se aproximam para falar para Jesus: manda esse povo embora para casa. Esse povo vai dar trabalho. Esse povo está com fome. Aqui não tem nem lugar perto para comprar e se tivesse não tem dinheiro que dê para comprar para todo mundo. Manda esse povo se virar. Eles eram ovelhas sem pastor e Jesus que estava pastoreando eles não tinham recurso, eles não tinham saída. E os discípulos, como estavam numa situação confortável, estavam sempre com Jesus, falando: Jesus, manda esse povo embora. Aí eu fico pensando que Jesus, é como se Jesus dissesse assim: tá bom, eu vou ensinar vocês o que é estar sem saída. Eu vou ensinar vocês o que é estar na situação dessa multidão, já. Então primeiro, tragam os pães aí, dividam, e eles trazem os pães, dividem. Jesus fala: eu vou despedir a multidão, enquanto isso pega o barco e atravessa o mar. E eu imagino que aqueles discípulos falaram: não, Jesus, essa hora não. Jesus falou: não, atravessa o mar. Ah, mas não é seguro. Atravessa o mar. E eles vão. E lá no meio do mar, aqueles discípulos estão na mesma situação da multidão, como ovelhas sem pastor. E bate o vento, e bate a onda, e não tem para quem pedir recurso.
A multidão, quando vê Jesus, ainda entende que Jesus é a salvação. Eles estavam tão apavorados que quando vem Jesus, acham que é um fantasma e que agora a vida deles acabou mesmo. E Jesus nos dá essa deixa aqui falando, olha, vocês passaram por isso porque tinham um coração duro, só um coração endurecido para não se compadecer da multidão e mandar a multidão embora. Só um coração endurecido para falar assim, melhor que eles se virem do que deem trabalho para mim. Só um coração endurecido não vê a necessidade do seu irmão. Um coração endurecido é quebrado com ondas, com ventos, com pavor. Quando você sabe o que é pânico, você tem compaixão de quem tem pânico. Quando você sabe o que é necessidade, você tem compaixão de quem passa necessidade. Quando você sabe o que é se sentir sozinho, você tem compaixão de quem está sozinho. Jesus deixa os seus discípulos numa situação de pânico, de pavor, de necessidade, de solidão, sem socorro, sem ajuda, ovelhas sem pastor, para quebrar o coração endurecido deles e mostrar que eles precisam olhar para a multidão, olhar para o próximo. Aqueles discípulos, depois de atravessar o mar, chegam em Genezaré, levam o barco até a margem. As pessoas reconhecem Jesus assim que vê, e quando ouviram que Jesus estava em um lugar, corriam por toda a região, levando enfermos, macas, onde sabia que estava, por onde quer que ele fosse, os povoados, a cidade, os campos ao redor, levaram enfermos para as praças e suplicavam que eles o deixassem pelo menos tocar na borda de seu manto, e todos que tocavam eram curados. E me parece que agora os discípulos estão aí, trabalhando com esse povo de maca, ajudando, organizando, porque acabaram de sair de um sufoco e sabem que é muito ruim passar sufoco. Você também já passou seus sufocos. Eu espero que você tenha aprendido neles, aprendido com eles, que nós precisamos do Senhor. Eu espero que as minhas aflições e as suas aflições nos levem a entender que é muito ruim estar aflito e que nós precisamos de socorro. E Deus quer usar a nossa vida como um socorro na vida do outro. Deus está dizendo para nós hoje, dê você mesmo de comer para eles. Cuide deles, você mesmo. Atenda a necessidade deles, você mesmo. Se aqueles discípulos pegassem os 5 pães e fossem servir a multidão, eles iam precisar de Jesus para fazer um milagre, mas Jesus estava ali. Jesus queria que eles socorressem, que eles atendessem, que eles ajudassem, não que eles mandassem embora. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a não mandarmos nossos irmãos embora. Que Deus nos ajude a socorrermos nossos irmãos, a atendermos, a ajudarmos. Que nós nos vejamos como discípulos de Jesus, que socorre e ensina ovelhas sem pastor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus te torne um irmão mais próximo, mais junto, mais cooperativo, mais participativo da vida do outro. Até amanhã, se Deus quiser, onde continuaremos aqui a nossa leitura na Bíblia 365. Um grande abraço.